Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Pensei que estava sozinho. Vamos para a leitura de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Gênesis capítulo 33, verso de número 1 ao verso número 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com quem Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente, que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Obrigado, Senhor, pelo teu favor sobre nós, pela tua graça, ó Deus. Que a tua palavra que lida, que já nos fala, Senhor, ao ser exposta também, venhamos a ouvir a tua voz. Fala-nos as verdades que aqui se encontram reveladas neste texto. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Só um aviso. Pelo que eu estou percebendo aqui, está relampejando bastante, né? Vocês notaram que deu uma queda de energia. Caso caia a energia
o culto vai continuar do mesmo jeito, tá bom? Eu só vou, no caso, gritar mais. Eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar, tá? Então, faltou energia, abram as portas, né? Se possível, janelas, e a gente continua o culto, tá bom? Vamos lá. Esse é um dos textos maravilhosos, né? Eu gosto das narrativas de Gênesis, porque elas conseguem trazer discussões, conseguem levantar temas, provocar a nossa mente a respeito de inúmeros assuntos. E quando eu estava lendo a narrativa de Gênesis, capítulo 33, eu lembrei do quanto é bom, do quanto uma das coisas boas da vida é você encontrar, por exemplo, amigos e familiares. Colocar o papo em dia, no meu caso, tomar uma coca com caldinho, jogar a conversa fora. Para mim, inclusive, serve de renovação, de fortalecimento. E creio plenamente que, em certo sentido, certos encontros, no meu caso, eles possuem uma função terapêutica muito importante. Por exemplo, tivemos aqui o pastor Paulo Brasil recentemente, e eu gosto desse tipo de companhia, desse tipo de encontro, porque uma boa conversa com um bom pastor é uma excelente oportunidade de compartilhar dores, buscar conselhos, aliviar as cargas do ministério. Não tem como você não se beneficiar desse encontro. Mas tem encontro que, se a gente pudesse evitar, faria um bem enorme. É claro que existem encontros que, não importando a hora do dia ou da noite, nunca são agradáveis. Existem encontros que, independente da hora, independente do dia, independente do momento, eles não são agradáveis. Por exemplo, existe um bom momento para ser chamado pelo diretor da empresa? Existe um bom momento para que o diretor, o dono da empresa, chame o seu funcionário sem que ele tema? Ou existe um bom momento de ser parado por Jota nas ruas dessa cidade? Ninguém quer ser parado pelo amarelinho. Então, existem encontros que não são agradáveis, independente do momento. Da mesma forma, Jacó dificilmente estaria ansioso para encontrar um irmão supostamente amargurado, independente do horário. Jacó não planejava e não queria esse encontro. Acabamos de ver na exposição passada, ele acabara de ter uma luta com Deus que durou a noite toda. Ele não teve nem tempo de assimilar, muito menos recuperar o fôlego para enfrentar mais um dia de caminhada, muito menos absorver a ideia de que a partir de agora ele viveria a manquejar. Nem deu tempo, a Escritura diz. Foi logo cedo. Esaú chegou e eles se encontraram, ou melhor dizendo, se reencontraram. A gente sabe que tem uma história por trás disso. Jacó, ele tomou a primogenitura e a bênção do irmão por meio do engano. Vimos lá, capítulo 25, até o verso 30 ou 27 do capítulo 27. E isso nós vimos, ficou claro, ele despertou a ira de Esaú. E uma das razões que ele teve que sair de casa foi justamente porque Esaú estava planejando matá-lo. E a gente viu que Jacó fugiu, evitando o pior, para não morrer nas mãos do seu irmão. E a gente conhece bem a história que a gente acabou de sair dela, lá se foram 20 anos, mas o tempo não apagou o passado. Esaú tem, enfim, a oportunidade de se vingar. Será que ele vai se vingar, então, agora,
diante do que Jacó fez com ele, diante de tanto engano que ele proporcionou, diante de tantas feridas que Jacó causou. E como nós vimos no texto passado, parece que as coisas não estão boas de fato, porque pela quantidade de homens que acompanham Saul, não parece que Jacó vai prevalecer sobre esse encontro. Surpreendentemente, nada acontece. A cena de hoje, ela registra esse encontro, que cria-se muita expectativa, o narrador cria uma expectativa enorme para esse encontro de Esaú com Jacó, mas a cena de hoje registra um encontro reconciliador e depois a sua separação. Isto é, o ambiente ameaçador que ficou estabelecido na cena anterior acabou de ser desfeito. E Jacó, mais uma vez, se viu protegido. Claro, o que essa cena tem a nos ensinar? O que é que essa cena tem a nos falar? Um homem que acabou de ter um encontro com Deus, lutou com Deus, acabou saindo com uma lesão, não teve tempo nem de digerir, e acabou de encontrar logo cedo o seu irmão. E quando ele pensava que seria morto, seu irmão respondeu de forma tão diferente. Por que esse texto quer nos ensinar? Muitas coisas importantes. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá. Jacó, ele teve um encontro com Deus. Saiu mancando. Nem teve tempo de diluir. Passou a noite toda lutando com o Senhor. E ele acaba de sair dessa luta e ele não consegue nem digerir o que acabou de acontecer. E diz o texto que ele dá logo de cara com o seu irmão. Veja o verso número 1, a parte A do versículo, capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Irmãos, é interessante que a narrativa ela começa dizendo o seguinte: Jacó ergueu os olhos e viu. Literalmente significa levantou os olhos e viu. Parece ser algo normal, porque uma primeira leitura ela dá a impressão de que Jacó simplesmente ele se depara com a cena da chegada do seu irmão. No entanto, Moisés ele já quer chamar a atenção para um indicador importantíssimo dentro da narrativa. Pense comigo, nós sempre somos confrontados com a ideia de que esse mundo ele funciona sem destino e tudo o que acontece nele é resultado de eventos desconexos. As Escrituras, no entanto, revelam não haver acasos na história. Considere algumas tramas, por exemplo, que dizem que eles levantaram os olhos e também viram. Você pode ver em casa, por exemplo, que no episódio de Abraão com seu filho Isaque, diz que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, 22:13. Isaque, ele sai para meditar e quando ele ergue os olhos e vê, simplesmente vê Rebeca chegar, que também levanta os olhos e vê o patriarca. Gênesis 24, 63, 64. Jacó, depois de muitas lutas com Labão, diz que ele levantou os olhos e viu Deus se revelar. Capítulo 31, verso 10. Somado esses casos, que aqui foram citados, entendam que assim foram postos para indicar, não que a consulta ao oftalmologista em Israel estava em dia. Na verdade,
quando a Escritura ela fala que eles ergueram os olhos e viram, esse é um indicador típico de que por trás dos eventos estava a mão divina. Quando a narrativa identifica como aqueles homens de Deus levantando os olhos e vendo, o narrador está indicando tipicamente que por trás de todos aqueles eventos que eles estão olhando e vendo, levantando os olhos e vendo, Moisés está dizendo que por trás deles estava a mão divina. Da mesma forma, não foi o acaso que pregou uma peça com Jacó, mas é a revelação do próprio Deus. É a provisão divina se revelando. Isto é, embora Deus já tenha dado as caras anteriormente numa batalha de tirar o fôlego de Jacó, esse encontro com Esaú não é fruto do acaso, mas é a mão protetora divina conduzindo. Ou seja, o que o autor está querendo mostrar é que o encontro de Jacó com Esaú é um encontro de Israel com o divino. Se você lembrar bem, a luta com Deus não foi fácil. E essa não parece ser uma luta nada agradável. Como nós já sabemos, a informação de que Esaú estava se aproximando de Jacó com 400 homens já havia criado um clima de terror e de tensão, como nós vimos no capítulo 32, verso 6. Jacó estava temendo porque a situação não favorecia o patriarca. Um irmão irado, com uma história passada cheia de enganos, agora se dirige ao seu irmão com 400 homens. Mas é justamente quando tudo desfavorecia que a mão divina estava se revelando. Não entendam, irmãos, que a mão de Deus não está presente. Na verdade, a mão divina está se revelando para revelar um pouco de quem nós somos e uma parcela dos nossos corações. A provisão divina não é somente Deus se revelando, mas também uma revelação de nós mesmos. Ou seja, Deus agora está mostrando através dessa condução histórica não só a sua presença, mas também revelando um novo homem que acaba de surgir no cenário. Jacó agora não é somente Jacó, agora é também Israel. E a provisão divina vai mostrar isso. É a história de Deus, não a história de Jacó e Esaú. Como é que a gente percebe isso? A gente vai ver agora nos detalhes da narrativa. Antes do encontro com Deus, Jacó temeu esse encontro. E você lembra bem que numa possível fuga, ele dividiu o seu povo e suas posses em 2 grupos. Capítulo 32, verso 8. A postura de Jacó agora é outra. Embora existam ainda resquícios do velho Jacó, o Israel começa a saltar os olhos. Veja capítulo 33, verso 1, a parte B, e o verso 2. Veja. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele dividiu os 2 grupos entre as 4 esposas agora. E Moisés chama a atenção para um fato importante. Raquel e José foram colocados por últimos. Nós sabemos que ficou claro nas histórias que o velho Jacó,
amava Raquel, e agora o texto está dizendo que ele também ama José, então o velho homem deu as caras. Por quê? Porque isso aqui, o texto está mostrando que o velho Jacó, ele tinha um certo favoritismo por amar a Raquel e agora também por amar a José. É esse pecado de favoritismo que vai levar José para o Egito. É esse pecado de favoritismo que os irmãos irão odiá-lo e tentar matá-lo, e ele acabará, pela provisão divina, aparecendo como governador do Egito. Então, o velho Jacó deu as caras aqui. Já mostrou o seu favoritismo familiar, que isso não poderia acontecer. Mas Israel, o novo homem, também deu as caras, considerando que antes ele havia planejado permanecer na retaguarda dos grupos que ele havia pensado em dividir. Dessa vez, após organizar sua família, distribuir os grupos, ele foi o primeiro a sair para atender o seu irmão. Veja o verso número 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. O favoritismo de Jacó deu lugar ao líder Israel. O texto está mostrando que agora ele não é mais um covarde. Ele agora é um líder. Como um verdadeiro homem, consciente de tudo que ele havia feito, não só dividiu os grupos, mas ele abriu as saudações. Não só isso, ele abre, ele vai até o irmão e ele se prostra diante dele. Lembre-se, irmãos, prostrar-se é muito mais que um agachamento. A imagem que temos aqui é de um homem com face no chão, um humilde servo submisso diante de seu senhor, um servo que está diante do seu patrão. E essa atitude, diz que o texto revela que ela se repetiu por 7 vezes. Isso era um típico protocolo da antiga corte. Ou seja, em outras palavras, em um ato solene de humilhação e reconhecimento por tudo que ele havia feito, devolvendo a Esaú a posição que antes lhe roubara. Com essa atitude, Jacó está reconhecendo que errou. Jacó antes lutou pela primazia. Agora ele está diante do seu irmão curvado, dizendo: você é senhor e eu sou servo. O que Jacó está fazendo aqui diante dos olhos do irmão é reconhecer o pecado do engano dele. Essa ação do novo Israel, ou do novo Jacó, é uma ação de arrependimento. Jacó está devolvendo ao irmão a posição de liderança. Aquele que buscou a primazia, agora se curva, se humilha, devolvendo ao irmão aquilo que supostamente lhe pertencia. E Israel, Jacó, surpreendeu a todos. Um novo homem, novas atitudes, um homem arrependido, corajoso, mesmo ainda lutando com os requisitos do velho Jacó, um Israel soltava os olhos. Mas a grande questão é: o que vai acontecer? Será que Esaú vai aceitar? Será que Esaú vai matá-lo?
como será que Esaú vai responder, mesmo diante de tanta humilhação? E a tensão se dissolve com a ação inesperada de Esaú. Esaú toma uma atitude que ninguém esperava que ele tomasse. Veja o verso 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Jacó chega e saúda Esaú, solenemente se humilhando. Mas diz o texto que Esaú trata o seu irmão como irmão. E a cena, irmãos, está repleta de emoções. Aquele que possivelmente estaria com o coração amargurado, irado, e que aparentemente iria atentar contra a vida de Jacó, diz o texto que ele correu, abraçou, jogou-se, ou seja, a ideia de que ele correu e pulou no pescoço de Jacó, diz o texto que ele beijou e ambos choraram. Observe, não é Jacó que vai até ele com doçura, Jacó vai se humilhando, mas Esaú que vai emotivamente disparar em direção do seu irmão. Moisés havia usado 5 verbos para descrever Esaú, desprezando a primogenitura. Você vai ver isso no capítulo 25, verso 34. E a gente viu que esses verbos mostraram que Esaú era um homem movido pelos sentimentos. Agora, de novo, vemos um homem dominado pelos impulsos amorosos, buscando reconciliação com o irmão. É um momento de muita emoção. Agora, muito se discute quais as razões dessa mudança tão drástica. Esse é o ponto. O que fez Esaú agir dessa forma? O que fez? Alguns até sugerem, teria Rebeca, durante esse período que Jacó passou nas terras de Labão, teria Rebeca convencido Esaú a mudar de ideia e não matar o seu irmão? Toda a tentativa de explicar essa mudança é simplesmente especulação, porque a gente precisa entender uma coisa. Na verdade, essa reconciliação que aparece aqui, ela pretende enfatizar não a mudança em Esaú. Essa coisa repentina de saudar o irmão com um carinho tão monstruoso, não tem em vista enfatizar que Esaú agora é um crente, que Esaú agora é um servo de Deus. Não. Essa mudança repentina, assustadora, estranha, lembra, ergueu os olhos e viu, é para enfatizar que a provisão divina que prometeu cuidar do patriarca estava presente. A provisão divina de cuidar do patriarca estava presente. Não foi Esaú que mudou, foi Deus que mudou Esaú. Também esse texto revela um novo Jacó, o novo Israel. A gente não percebe, mas quando ele levanta os olhos e vê, e vai ao encontro do irmão e se prostra diante dele, sua fé está explicitada.
Porque, veja, embora ele antes tivesse tomado de temores, sua coragem deixa implícita, ou seja, ele não temeu encontrar o seu irmão, ou seja, essa atitude de coragem deixa implícita a confiança no Deus protetor. E a reconciliação é uma resposta dessa fé depositada. Quando ele vai ao encontro do seu irmão, ele crê que a mão divina está a conduzir. Ele espera em Deus. Ele espera em Deus. E a resposta à fé de Jacó, de Israel, foi depositada. Qual foi a prova? A graça de Deus resolveu o problema de forma extraordinária. A graça de Deus resolveu o problema de uma forma extraordinária. Ele pensava que poderia morrer, dividiu os grupos para possibilitar alguma fuga, e viu seu irmão buscar a reconciliação. Agora o clima é familiar. E Jacó não está com pouca gente, Jacó está com muita gente, Jacó está rico, Jacó está próspero. E Esaú vê isso. Jacó saiu liso de casa, só com a roupa do corpo. E Jacó está voltando riquíssimo. E Esaú estranha. Tanta coisa, tanta gente. E num clima familiar, Esaú quer saber a origem de tudo aquilo, dos familiares, dos animais, dos presentes. Veja comigo a partir do verso 5. Daí, veja o detalhe, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com quem Deus agraciou este servo. Esaú levantou os olhos e viu. Ergueu os olhos e viu. Lembra de alguma coisa que acabamos de falar? Todas aquelas mulheres, filhos, ou todes, estão deixando claro diante de Esaú que Deus havia abençoado o seu irmão. O que Moisés está dizendo aqui, quando Esaú levantou os olhos e viu, ele viu a provisão de Deus sobre o seu irmão. Deus agraciou, isto é, Jacó, mesmo sem merecer, encontrou o favor de Deus e a prova está diante dos olhos de Esaú. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Lembra que a gente vai ver já já a profecia do patriarca para Jacó e Esaú? A bênção sobre Jacó é a bênção da prosperidade. Quando ele vê Jacó, ele contempla um homem agraciado. Mais do que isso. Na verdade, o que está por trás é que Jacó é o filho da promessa. Jacó é o filho da promessa. Como é que a gente percebe isso? Pastor, às vezes tira umas coisas assim do texto. Onde é que ele conta esse negócio? É um absurdo. Parece que ele está inventando.
Observe o próximo texto, a próxima cena. Veja no verso de número 6. Então se aproximaram as servas. Parece um texto sem informação nenhuma, né? Presta atenção. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Vamos fazer aqui Vamos lembrar de algumas coisas. As servas Bila e Zilpa, fruto da disputa entre Raquel e Lia, se apresentam e com elas os filhos. Vamos lembrar. Dan e Naftali são filhos de Bila. Gade e Aser, filhos de Zilpa. Se você for continuar lendo as histórias do Antigo Testamento, todos estão destinados a tornarem-se patriarcas do povo de Deus. Os 4 se tornarão patriarcas do povo de Deus. Em seguida, o verso 7a diz que vem Lia e seus filhos. Vamos ver os filhos de Lia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E Diná, a filha. Exceto Diná, nós temos aqui mais outros 6 líderes da tribo do povo de Deus. Já temos a 4, nós temos agora mais 6, 10 líderes do povo de Deus. Diz o texto, 33, 7b, que chega Raquel e José por últimos. Raquel só tinha um filho, José. Depois virá Benjamim, ela vai morrer. Mas a bênção de Deus, vocês sabem, que estava sobre Jacó. E José seria o grande filho predileto, que vai, depois de um enredo dolorido, salvar a família da fome quando chegar a ser governador do Egito. Curiosamente, ele não terá uma tribo. Ninguém vê na Escritura uma tribo de José. Não existe. Ele não terá uma tribo, até porque ele vai morrer lá no Egito. E Israel se tornará cativo justamente porque um novo governador vai surgir e vai escravizar o povo. Curiosamente, então, ele não terá uma tribo, mas seus filhos serão pais de tribos. Efraim e Manassés serão cabeças de tribos, pois o patriarca adotará seus netos como filhos. Isto é, esse mundaréu de filhos diante de Esaú carrega a história da redenção. Jacó é o filho da promessa. É muita graça que está diante dos olhos de Esaú. Mas como ficamos sabendo, Jacó havia preparado muitos presentes para seu irmão. E isso lhe causou estranheza. Veja o verso número 8. Esaú perguntou: qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu Senhor. Segundo estudiosos, aproximadamente, temos aqui uma média de 580 animais de todos os tipos para alimento, vestuário e viagem. Já imaginou 580 animais, no mínimo, num cortejo diferente, o tempo que foi levado para que todos esses animais estivessem diante de Esaú?
E ele quer saber o porquê daquilo. Por que essa grandeza, esse presentaço que enriqueceria a qualquer homem pobre? E Jacó não deixa de dizer a verdade, porque ele diz: eu quero o favor de sua parte. Ora, assim como Deus foi gracioso, Jacó está esperando o mesmo do seu irmão. O novo Israel, ele foi honesto e sincero acerca de suas intenções. Mas uma informação aqui não pode ter ficado clara para você. Porque embora Esaú tenha tratado Jacó com amor, enquanto Jacó estava tratando-o como Senhor, a intenção é mostrar que, embora irmãos reconciliados, seus destinos são distintos. Embora houvesse ali um relacionamento familiar de irmãos, o texto está querendo nos mostrar o porquê Jacó ele é agraciado por Deus. Porque nós estamos falando de destinos distintos. Veja os próximos versos, verso número 9. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Esaú disse: guarde o que tens. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Esaú, por causa da fome, ele aceitou o prato de comida e negociou a primogenitura. E nós vimos que ele desprezou a primogenitura. Ele desprezou a primogenitura. Vocês lembram bem disso. O que Jacó está fazendo desde o início aqui é devolver tudo a ele. O que Jacó está querendo aqui é dar ao irmão o direito que ele tomou pelo engano. Quando Esaú diz assim: guarde o que tens, essa frase ela tem duplo sentido. Porque diretamente ele está dizendo assim: pode ficar com eles. Pode ficar com eles. Mas sutilmente, na estrutura da narrativa, o que ele está querendo dizer também é: pode ficar com o direito de primogenitura e bênção. Pode ficar com eles. Pode ficar com eles. Pode ficar com o direito de primogenitura e a bênção. Como é que isso fica mais claro? Vá lá para Gênesis 27. Eu acho tão bonito esse barulho. Gênesis 37, verso 49, ou 27, verso 39 a 40. A bênção, né? O texto da bênção. Veja o que Isaac diz. Então Isaac, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Prestar atenção que Isaac diz assim: você viverá da sua espada. Esaú disse: fique para você, eu não quero. Fique com você, porque eu já tenho muitos bens. E quando diz assim, você viverá pela espada, é que Esaú era um homem de guerra. Então, muitos bens que Esaú conquistou foram bens adquiridos pela guerra. Qual é a questão aqui? Veja, Esaú era próspero por meio da guerra.
Jacó era próspero por meio da graça. Esaú era próspero porque ele tomava o bem dos outros. Jacó era próspero porque Deus dava a bênção dele a Jacó. Por quê? O que é que Moisés está mostrando aqui? É que embora Jacó esteja devolvendo, Esaú é rejeitado pelo Senhor. Esaú foi enriquecido, mas odiado. Jacó foi enriquecido, mas amado. Qual é o ponto do texto? Não é o encontro de dois irmãos, Jacó e Esaú. É o encontro da semente da mulher com a semente da serpente. Não é uma questão somente de irmãos, mas de mundos opostos. É o encontro de um homem agraciado e de um homem rejeitado por Deus. Veja como isso fica claro a partir de agora. Veja o verso 10 e o verso 11. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem, portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Veja, Esaú rejeita, como sempre, preste atenção, mas há uma insistência de Jacó para com seu irmão. E a cena aqui é bastante interessante. Ele tinha uma insistência para abençoar o irmão, comparando o rosto dele com o divino, insistindo em abençoá-lo. A ideia aqui, a palavra presente no hebraico é a ideia de bênção. Eu estou querendo abençoar você. Isso não é por acaso. Lembrem, Jacó havia lutado com Deus perseverantemente até que foi abençoado. Embora ele tinha lutado com Deus, ou tivesse lutado com Deus, presta atenção, né? Como é interessante. O texto, como nós vimos semana passada, é bem interessante, às vezes até é cômico. Porque só um toque de Deus ele ficou manquejando. Deus só tocou uma vez, né? Os crentes hoje, toca-me, Senhor. Me toca, Senhor, eu quero sentir o teu toque. Deus me livre. Porque só um toque o cara ficou manco pro resto da vida. Só um toque. Aí a ironia é essa, porque ele passou a noite toda brigando, lutando, e num toque ele ficou manco. E a gente viu que Deus perdeu, ou Deus se deixou perder para que ele ganhasse. Ele passou a noite todinha lutando com Deus, e sua vida foi poupada. Agora, diante de Esaú, Jacó se prostra, implora por graça, identifica aplacada na face de Esaú a face divina, e oferece uma bênção, um tributo, um presente para encontrar o seu favor. Por que isso, irmãos? Não, se você não percebeu, essa linguagem aqui, ela é uma linguagem litúrgica. Alguém que está se humilhando, presenteando, oferecendo algo para ser aceito. E embora Jacó seja culpado, não mereça ser aceito, ele busca a graça.
que é isso aqui? Na verdade, irmãos, o que Jacó está fazendo, melhor dizendo, o novo Israel está fazendo, é reconhecer o favor, que o favor de Esaú não era próprio dele, mas do Senhor. O que Jacó está reconhecendo que a bondade de Esaú não é a bondade do próprio Esaú, mas é a bondade do próprio Senhor. Quando por meio de seus presentes ele quer abençoar o seu irmão, antes de tudo, ele está adorando a Deus e reconhecendo sua graça e seu favor. Ou seja, Israel era servo do Senhor, já Esaú não era. Veja o verso 12. Presta atenção, como fica claro. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Esaú aceita o presente, mas quer que o irmão siga até a terra de Seir. O roteiro de Jacó era um outro roteiro. Seguir com o irmão significaria mudar de rota, porque Jacó estava indo a Hebrom, conforme Deus havia ordenado que era para ele voltar à terra prometida. Era para ele voltar à terra prometida. Então, se ele sai da rota, ele ia mudar o caminho dele. E a pergunta é, o que ele fará? Vai mudar de rota? Vai desobedecer ao Senhor, que havia ordenado que ele saísse das terras de Labão e fosse em direção à terra prometida? Será que ele vai mudar o percurso? E aí veja que, mais uma vez, o Israel se revela. Veja o verso 13. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Interessante, irmãos, porque, diferentemente de um Jacó pouco preocupado com os embates familiares do passado, Israel agora demonstra o seu cuidado para com a família. Ele diz: não posso, eu não posso seguir vocês. Um exército, ele tem maneiras de lidar com a realidade e pode sobreviver neste mundo em algumas realidades. E aí, como um pastor com rebanho e família, ele diz: já um rebanho e uma família, muitos filhos, muitas mulheres não podem sobreviver a certas circunstâncias dessa caminhada longa. Israel agora está preocupado com a família. Ele é um bom pastor. Ele agora quer cuidar da família. Bonito, né? Por outro lado, irmãos, qual é a questão aqui? Embora eles estejam reconciliados, suas vidas são incompatíveis. Lembre-se, nós não estamos falando de dois irmãos, mas de duas linhagens. Seir é fora da terra prometida. É o lugar de Esaú, do filho da serpente. Jacó, linhagem da mulher, seu lugar é na terra prometida. Portanto, mundos distintos, destinos também. Filhos de Deus não podem viver comprometidos com aqueles que se encontram fora das bênçãos de Deus. Filhos de Deus não podem viver comprometidos com aqueles que se encontram além das bênçãos do Senhor. Israel vai recusar o convite. Veja o verso 14. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Alguns estudiosos chegam a sugerir que Jacó enganou mais uma vez seu irmão.
Ele prometeu ir, aparentemente ele promete ir, mas ele não vai. Na verdade, irmãos, essa foi uma maneira educada de recusar a proposta do irmão. É uma forma polida de recusar o convite que o irmão fez, porque Israel está indo à terra prometida. Mas Esaú propõe uma ajuda. Veja o verso 15. Esaú responde: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. A oferta de Esaú parece ser boa. Ele quer deixar uma escolta para conduzir o patriarca. Mas Israel diz: não é necessário. Por que não é necessário? Porque ele tem confiança de que o Deus que o guiou até ali iria conduzi-lo até a terra prometida. E o que o texto termina é Jacó seguindo, ele vai para Sucote. Se você olhar no mapa, é uma cidade antes do Rio Jordão. Fica desenhando um mapa imaginário, fica aqui o Rio Jordão. Ele vai atravessar para entrar na terra prometida ou progredir para a terra prometida. E ele segue em direção a Sucote. E Esaú vai para Seir, que é uma montanha, uma região montanhosa que fica na divisa com a terra de Canaã. Veja aí o verso 16 e 17. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. A palavra Sucote significa abrigo, quer dizer que Jacó chegou lá, se estabeleceu, e ele está indo em direção à terra prometida. Semana que vem, o interessante é que ele vai parar, ele saiu de Padã Arã, e era para ele ter ido para Betel, conforme o Senhor havia ordenado. Só que ele para numa cidade, e ele não segue seu caminho. Ele chega em Siquém, e fica lá em Siquém, e adora a Deus. E embora ele tenha adorado a Deus, o velho Jacó aparece, porque ele se estabelece em Siquém e não vai para Betel. E Deus havia dito para ele ir para Betel. Aí o que é que vai acontecer? Uma das filhas dele, a filha dele, Diná, será abusada. Veja, ela era para ele ter ido para Betel, ele ficou em Siquém. As consequências foram: a filha dele foi abusada. Aí a gente vai deixar para de hoje a 15. O próximo texto é um dos textos mais aterrorizantes do Antigo Testamento, que é uma cena horrível, porque Jacó parou em Siquém, era para ele ter ido para Betel. Bom, e hoje, o que é que a gente pode tirar aqui de reflexão? Jacó, agora o novo Israel, teve um encontro com o divino. Eu não tenho dúvida que esse momento foi marcante para o patriarca. No entanto, a gente viu que logo em seguida viu-se desafiado com a chegada de Esaú. Jacó, ele teve um encontro com Deus e logo em seguida, não deu nem tempo de digerir, ele se viu desafiado ao encontrar seu irmão Esaú.
Creio que tivemos nossos encontros com o divino e por muitas vezes achamos ou fomos ensinados que depois que o divino nos encontra, a calmaria nos atinge. Claro que isso é pura balela. Gênesis tem deixado claro que a caminhada cristã, embora repleta de graça, está cheia de desafios e lutas. Gênesis deixa claro que a vida cristã é uma luta, é uma batalha, é um momento de conflito. E por vezes, nós nos depararemos com situações complexas, desgastantes, emocionalmente atormentantes, e nós temos que lidar com elas, porque elas fazem parte da existência. Seja o desemprego, a doença, a tristeza pela morte de um familiar, a desobediência dos filhos, a negligência do marido ou esposa, seja lá o que for, nós devemos enfrentar essa batalha com firmeza, porque elas estão presentes nessa realidade. O encontro com o divino não nos protege de evitarmos que circunstâncias danosas nos atinjam. Talvez, creio, o que nos falta é isso. Nos falta lidar com a vida de forma real. Nos falta entender e enxergar a vida a partir da realidade, sem romantismos, sem ilusões, e pararmos de ficar chorando pelos cantos das paredes, como se fôssemos vítimas da conspiração do divino. Se você não quer enfrentar os problemas, por que não morre? Por que não atenta contra a própria vida? Com isso eu não quero lhe estimular e fazer com que você atente contra a própria vida. Eu só quero enfatizar que problemas, lutas fazem parte dessa história. Elas existem e existirão. Nós não podemos imaginar que o céu é aqui. Você quer o céu nesse mundo? Não verá, pois aqui cristãos genuínos sofrimentos terão, e que essa vida não nos desistirá ou não desistirá de nos atacar. Ela está posta para nos atacar. Mas a fé é justamente um encorajamento para enfrentar uma vida cheia de percalços, lutas, tristezas e dores. Fé é isso, é viver em meio às dores e enfrentá-las, principalmente pelo que direi a seguir. Jacó levantou os olhos e viu. Imagine, irmãos, nada melhor do que depois de um encontro com o divino, uma boa praia, uma água de coco, recebendo a brisa do mar, para mergulharmos introspectivamente na meditação dos efeitos que esse encontro nos causa. Mas Jacó olhou e viu seu irmão chegando, impossibilitando qualquer momento de reflexão. No entanto, embora encontros após o divino sejam doloridos, indesejáveis, encontrar-se com Deus também é uma oportunidade de enxergar além dessa realidade. Foi o caso de Jacó. Ele não estava somente vendo o irmão, mas a mão do divino. Embora o problema tivesse lá, diante dos olhos dele, com 400 homens,
mas a fé o fez enxergar além do que via. Somente aqueles que creem na providência divina têm olhos da fé. E talvez a razão de ficarmos chorando pelos cantos, depressivos, em consultórios de psicologia, brigando com Deus e o mundo, como se o divino tivesse nos abandonado, está no fato de que não enxergamos o que está além dos nossos olhos. Nós olhamos para o sol e ficamos assustados com o seu poder. Seus raios arrancam lágrimas dos nossos olhos ao tentarmos vê-lo e nos arriscamos a danificar a superfície dos olhos, querendo de todas as formas contemplar a força do sol. E acabamos esquecendo que seria muito mais proveitoso, iluminador e revelador se os nossos olhos parassem de estar olhando para os raios, se os nossos olhos da fé, passassem a olhar para outra dimensão, se voltasse para aquilo que está acima do sol. Há algo muito maior por trás de um irmão irado com 400 homens. Há algo muito maior que um cutelo e um menino a sacrificar. Há algo mais sublime que uma tempestade e o barco está a virar. Há um governo santo, eterno, imutável, sublime, poderoso, magnífico, sábio, esplêndido, amoroso, isto é, Deus governa a história humana e a nossa história também. Fé é isso, é saber que as coisas estão aparentemente difíceis, mas há um Deus por trás dessa história. Há uma provisão, há um governo que nós muitas vezes esquecemos. Esaú tinha uma história para resolver com Jacó. Ele fora enganado. Era a hora de vingança. Mas ele agiu totalmente o oposto. Tratou o enganador como se nada tivesse acontecido. Um homem aparentemente irado, pronto para acabar com Jacó, abaixou as armas. E a pergunta, se converteu? Claro que não. Nós vimos. Ele era a semente da serpente. Filhos do diabo. Filhos de Satanás. Reprovados por Deus. Nunca se convertem. Nunca serão convertidos. Eles estão destinados para a ira. Ele era a semente da serpente. Mas a providência é assim, que a gente teima em esquecer. Até o mal ele inclina para o bem. Ela humilha corações, muda situações e faz homens poderosos mudar pensamentos para demonstrar que Deus é fiel para com o seu povo. Eis o problema nosso. Até dizemos que cremos num Deus todo-poderoso, que governa tudo e todos, mas quando as coisas apertam, a gente vira ateu. Mas quando por vezes nós lembramos que Ele existe, nós desconfiamos, como se Ele nada pudesse fazer. Por isso que a gente vive sempre a traçar planos, sem nem ao menos consultar a Deus. A gente quer resolver a parada de todo jeito, como se o poder estivesse exclusivamente em nossas mãos, enquanto Deus, nós imaginamos, não tem outras preocupações. E embora a gente sempre apanhe a nossa lista de vez em quando com aquelas técnicas, 7 erros para obter sucesso, 7 passos para conquistar tal coisa, 7 dicas para não sei o quê, e tantos outros rituais,
Nós estamos, na verdade, exaltando a nossa inteligência e o nosso jeitinho. Mas o que acabamos de ver hoje é: o que é um coração de um homem diante de Deus? Pode um rei egípcio resistir à força do Criador? Ora, se Deus fez você se curvar diante dele para ser salvo, algo tão difícil de acontecer, não teria poder para resolver nossos dilemas? Como pode seu poder ter criado todas as coisas e ao mesmo instante se desgovernar quando as coisas apertam? Quer dizer que ele criou o homem, mas se perde diante da doença? Eu amo a discussão de Deus com Jacó. Eu chamo de discussão porque eu só estou ironizando. Porque Jacó, ou melhor dizendo, Jó se viu num dilema infernal. Jó perdeu filho, perdeu filhos, perdeu plantio, perdeu gado, perdeu bens, ficou liso, leso e louco. A mulher disse: olha, nega esse Deus e morre. A situação era desastrosa e ele tinha todo o direito, caso quisesse, como homem, de blasfemar contra Deus. Deus disse: vem cá, eu quero falar com você. Eu tenho algumas perguntas, e eu só resumi aqui algumas delas no capítulo 38 de Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Jó, você sabe as medidas da terra? Jó, quem colocou limites no mar, Jó? Quem faz o dia raiar e a madrugada surgir, Jó? Jó, você pode dar ordens aos relâmpagos e eles obedecerem? O que está faltando na gente é parar de viver essa fé tão frágil para começarmos a confiar verdadeiramente na providência. Está na hora da gente confiar de verdade. Confiar verdadeiramente. E parar dessa brincadeira de ser crente, crendo num Deus que é ficção de nossa mente. E acabar, de fato e de direito, nos curvando ao Deus que é verdadeiro, que cuida de tudo e que governa todas as coisas. Principalmente porque o mundo está disposto a fazer uma fé frágil tropeçar. Israel estava convicto da providência, viu seu irmão aceitar a reconciliação, mas Esaú tentou mais do que uma reconciliação. Vem, vamos para Seir, eu quero sua companhia. O que havia de ruim nisso, irmão? Veja, que coisa tão linda. É um irmão. Acabaram de reconciliar. É uma reconciliação, é uma história que ficou pausada por 20 anos e agora os irmãos se encontram. É um relacionamento maravilhoso, agora restaurado. Os problemas do passado acabaram. Se fosse você, você iria dizer assim: não tem problema. Só alguns dias junto com o meu irmão, fora da terra prometida. É uma bela oportunidade de encerrar de vez essa história. É meu irmão, é meu parente. Não vai ter problema eu sair um pouquinho e conhecer um pouco da história dele também, uma vez que estamos reconciliados. Por outro lado, vimos que Esaú é a semente da serpente. Ele rejeitou a Deus. Então o convite dele não tinha nada de bom, pois levaria Jacó para uma rota a desobedecer a ordem divina. Esse mundo sempre faz isso conosco. Ele nos faz convites aparentemente tão bons,
que a gente nem se dá conta de que estamos no caminho da desobediência. Ele coloca coisas tão aparentemente boas. Por exemplo, eu quero estudar, eu quero ser próspero para dar um futuro para a minha família. Uma vez discutindo com um colega que abandonou a igreja porque agora ele quer ser empresário, agora ele quer se dedicar. E eu conversando com ele, ele disse, não, eu não tenho ido mais à igreja com minha família, eu tenho negligenciado, mas aí, meu irmão, eu estou preocupado com outras coisas. Eu estou preocupado agora que minha filha faça inglês, agora eu estou reservando uma conta para ela, guardando um dinheiro para que ela possa se autossustentar. E isso é muito lindo. Parece tão bom, e a gente não percebe que por trás há uma malícia do mundo para nos desviar do caminho. O mundo diz, trabalhe bastante para você ter um futuro melhor, e com uma lábia dessas que parece tão honesta, nos tira da igreja. Estude, prospere, cuide da família. Estava recentemente conversando com uma pessoa, aí perguntei para ela, você não tem ido mais à igreja? Aconteceu alguma coisa? Ela disse assim, eu tenho outras preocupações. Aí como assim eu tenho outras preocupações? Eu queria entender. Aí veja a resposta. Eu irei me dedicar ao trabalho, eu agora irei me dedicar aos estudos, eu agora irei me dedicar à família, eu agora irei intensificar os meus estudos para passar no concurso. Está no meu WhatsApp, viu? Quando der, se der, eu apareço. Aí eu faço o seguinte, siga seus ídolos e vá para o inferno com eles. Mas pastor, ele quer cuidar da família, das finanças, do futuro. É algo tão bom e nós não percebemos que é o convite do mundo para nos tirar do caminho. Se Jacó tivesse pensado desse jeito, pensado somente que ali estava um irmão de sangue, teria desobedecido ao divino. Por isso que Jesus disse, quem ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho não é digno de mim. Porque existe um mundo muito maior do que a relação de pais e filhos. E a gente, às vezes, por dinheiro, posição, marido, mulher, filhos, a gente nem se lembra que Deus nos mandou seguir para a terra prometida e que esses convites nos levam para fora dela. Nós não percebemos convites tão bons, estão, na verdade, nos conduzindo para fora dela. Veja outra coisa, Esaú queria que Jacó fosse conduzido por homens. Às vezes o mundo faz isso. Ele lhe tira maliciosamente da estrada, prometendo que vai lhe proteger. É mentira! O mundo não nos protege de nada.
tudo o que ele promete é para nos enganar, nos afastar. E é isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando nós criamos uma amizade com o mundo sempre prevalece, o mundo sempre nos vence. E nós nunca saímos intactos dessa amizade. Confiar no mundo, segundo as Escrituras, é entregar o coração, a alma a Satanás. Porque ninguém que tem laços com o mundo terá laços com Deus. João diz: você é amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus. Não se iluda. Se você ama o mundo, se você vive um relacionamento com o mundo, a palavra de Deus é clara. Você é inimigo de Deus, você está na mira de Deus. E o que nós aprendemos é: nós não precisamos do mundo para seguir em frente. Precisamos de Deus como nosso guia. O problema é que a gente não acredita que Ele nos conduz nessa estrada. Estamos acostumados com aquelas mentirinhas evangélicas de pegadas na areia. Por isso que quando a tempestade chega, que apaga essas falsas pegadas, a gente se desespera. Ele está me levando nos braços. Eu vejo as pegadas dele na areia. Bastou uma chuvinha, as pegadas desaparecerem. E o mundo se desespera. E nós precisamos entender que, independente do que estamos vivendo, por mais perigoso, desafiador que seja o caminho, a providência divina não nos abandonará na estrada, pois existe algo muito maior nessa história. E é o que nós temos visto aqui. São duas linhagens bem distintas, com caminhos bem diferentes. De um lado, o de Israel. Semana que vem, não. Mas hoje eu tive. Liderou, se humilhou, resistiu, deu as caras como um verdadeiro homem de Deus, ainda que revelasse um pouco do velho Jacó. Por quê? Na verdade, ele representou aquele que ele apontava. A história não é sobre Jacó, é sobre o descendente dele. Jacó, ao reconhecer seu erro, se colocando como servo, não estava desprezando sua posição diante do divino. Ora, pastor, como é que ele recebeu a primogenitura e agora está querendo devolver a primogenitura a Esaú? Não é isso. Ele sabia que era o primogênito, não por ordem de nascimento, mas pela eleição. Foi só uma momentânea humilhação para uma exaltação futura. Aí Paulo disse: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, 9-11. Israel prefigura o Cristo que se humilhou, renunciando momentaneamente sua glória e posição para ser exaltado. Da mesma forma, Deus abriu mão de seu Filho tão amado, que abriu mão de sua glória, de ser igual a Deus, para reconciliar o mundo consigo mesmo. E assim como Jacó nada perdeu, Cristo ganhou. Não para ele, mas para nós. Ele se humilhou para nos exaltar. Então, como não cuidaria de nós nessa jornada?
O preço que ele pagou não demonstra que estamos sendo cuidados? O puritano Matthew Henry diz: aqueles que têm a Deus como seu braço todas as manhãs não precisam estar em dívida com um braço de carne. Aqueles que têm a Deus como seu braço todas as manhãs não precisam estar em dívida com um braço humano. O braço que nos salvou pela graça, a mão que assustou Belsazar, lá em Daniel, não só nos promete graça, mas promete nos conduzir até a terra de Canaã. Eu concluo. A gente nunca espera por encontros indesejados ou qualquer coisa indesejada. Mas em todas as coisas, sejam boas ou ruins, podemos esperar encontrar a mão divina. Sejam boas ou ruins, nós podemos e veremos e encontraremos a mão divina. Sabe por quê? Porque se a mão divina não estiver, significa que ela te abandonou. E se você é filho de Deus, ela nunca te abandonará. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Ele jurou por Ele mesmo. Ele vai cumprir. Que Deus nos ajude. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão sobre nós, mesmo quando nós não percebemos o Teu cuidado. O Senhor tem cuidado. É o Senhor quem tem nos conduzido, ó Deus. Apesar de que nós somos, para louvor do Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém.